pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos. O nosso encontro é para trabalhar o quê? O início de função exponencial. Nós trabalhamos as equações exponenciais, as inequações, e aí pegamos alguns probleminhas que nos remetem justamente o quê? A uma equação ou uma inequação, mas a partir de uma situação-problema. O que a gente viu, na nossa função exponencial? Ah, beleza, professora, estou lembrando. Função exponencial, galerinha. Vamos só relembrar a equação. Quando nós vimos equação exponencial, nós definimos assim, ó. Onde? Por que era uma equação exponencial? Porque no expoente é que eu tinha a minha incógnita. A minha base A, eu sabia que tinha que ser maior que zero e diferente de 1. E o K era um número real, o que mesmo? Positivo. Tudo bem? Beleza, prof. O que vai ser agora a diferença, então, da equação para a minha função? A sua função, pessoal, olha lá, o raciocínio agora é o seguinte, é exponencial porque a variável independente está no expoente. A minha variável dependente, para cada x que eu coloque, eu tenho uma imagem diferente, certo? Então, isso aqui passou a ser a nossa função. O A continua sendo positivo e diferente o quê? De 1. E os valores de x possíveis, professora? Valores reais. Tranquilo? Coloquei aqui alguns modelos, alguns exemplos de função exponencial. E aí, slide aqui. Eu desenhei para vocês desse jeito aqui, ó, em sala. Vamos lá, só para a gente recapitular. Eu mostrei para vocês que a gente tinha uma função exponencial, por exemplo, ó, desse tipo aqui, 2 elevado a x. E aí eu fiz uma função g de x como sendo meio elevado a x. Estão lembrados? Beleza, prof. Por que a gente fez isso? Eu quis mostrar para vocês o seguinte. Para cada valor de x que eu vou aumentando, por exemplo, se x for 1, a minha imagem é 2 elevado a 1, 2. Se x for 2, a minha imagem passa a ser 2 ao quadrado, 4. Então, à medida que eu aumento o x, vocês perceberam que a imagem y também aumenta. Em compensação, quando a minha base é um número entre 0 e 1, olha o que acontece quando eu aumento o valor de x, gente. Assim, ó, 1 meio ao quadrado. Agora eu vou aumentar o valor de x, 1 meio ao cubo. Repara, a minha imagem aqui é 1/4, a minha imagem passou a ser 1/8. Galera, eu estou aumentando o x e o que está acontecendo com a minha imagem? O meu y está diminuindo. Desde a primeira série do 9º ano, quando você estava estudando função e a representação gráfica, você percebeu que se eu aumento o meu x e o meu y aumenta, a minha função é crescente. Em compensação, se eu aumento o valor de x e o meu y diminui, a função é decrescente. Aí eu mostrei para vocês que o gráfico da função crescente exponencial era desse tipo e da função exponencial decrescente era desse tipo. Tudo bem? Mostramos, que a função exponencial eu fiz assim com vocês. Eu vou até voltar. Tranquilos, numa boa? E as propriedades que eu acabei de falar foram essas aí que eu falei, da base, em função. Vamos para os exercícios agora, vamos botar em prática. Olha só, te dou uma função, deixa eu escrever ela aqui um pouquinho maior, f de x, que é igual a, que multiplica 3 elevado a bx. Beleza, não sei quem é a, não sei quem é b. Porém, tem algumas informações, que f de 0 vale 5, ou seja, quando x é 0, a minha imagem é 5. Que f de 1 vale 45. O que eu estou te dando, gente? 2 pares ordenados. A partir desses 2 pares ordenados, é possível descobrir os valores das constantes a e b. Como assim? Ó? Quando o meu x for 0, a minha imagem f de x, o meu y, vale 5. Então, vem comigo. 5, que é igual a, que multiplica 3 elevado a b, vezes o x, que é quanto? 0. Prof, 3 elevado a 0 dá 1. 1 vezes a dá a. O que você acabou de descobrir? Que o valor de a é 5. Então, o que você acabou de melhorar sua função aqui? Ó? Na verdade, sua função então é 5, que multiplica 3 elevado a bx. Beleza, prof, vou pegar o segundo par ordenado. A imagem é 45, quando o meu x for quanto? 1. Prof, 45 por 5 dá 9. Então, eu fiquei numa equação exponencial, 3 elevado a b igual a 9. 9 é 3 ao quadrado. Prof, se as bases são iguais, os expoentes também serão. Então, quanto vale o b? 2.
que você sabe então? Ele quer que a função, na verdade, prof, é 5 vezes 3 elevado a 2x. Essa é a lei de formação. Ele está pedindo para você calcular o quê? F de meio. Então, vem comigo. 5 vezes 3 elevado a 2 vezes 1 meio. Simplifica, 3 vezes 5, 15. Então, você iria marcar a letra D de Deus, ok? Perceberam que o que vocês faziam na função do primeiro grau e do segundo grau é o mesmo raciocínio? A partir de pares ordenados, ó, eu sou capaz de cair no sisteminha e descobrir justamente o quê? O valor das constantes que estão me faltando. Beleza, prof. Olha a questão 2. Os dados estatísticos sobre violência de trânsito, no trânsito mostram que a segunda maior causa, gente, de morte no Brasil, vê se pode, 98% dos acidentes de trânsito são causados por erro ou negligência humana. E adivinha qual é a principal causa? O uso de celular ao volante. Então, cuidado. Considere que em 2012 foram registrados 60 mil mortes decorrentes de acidentes de trânsito. Destes acidentes de trânsito, gente, 40% foram vítimas de moto. Então, calma aí, professora. 40% de 60 mil foram vítimas, né, que estavam de moto. Ó, simplifica aqui. 4 vezes 6, 24. Significa que 24 mil pessoas, né, vítimas, estavam de moto, dos 60 mil. Beleza, prof. Ele fala que NT é igual a N0 vezes 1,2 elevado a T. Ele está dizendo que essa função fornece o número de vítimas que estavam de moto a partir de 2012. Gente, quando ele fala que é a partir de 2012, ele está dizendo o seguinte, ó. 2000, opa, desculpa, inverti. 2012, escrevi 2021. Olha lá, 2012 é o meu instante o quê? 0. Ah, professor, então eu estou falando que 2013 é o instante o quê, gente? 1. Exatamente. E assim por diante. 2014, professor, é o instante 2. E 2015? E assim vai. É o instante 3. Ok? E assim por diante. Ele pergunta o seguinte. Ele afirma que T é o número de anos e N0 é o número de vítimas que estavam de moto em 2012. Ué, professora, você acabou de calcular aqui, ó, que de moto eu tinha justamente 24 mil. Então, o que ele está te dizendo? Que a função é NT, que é igual a 24 mil, ó, que multiplica 1,2 elevado a T. Essa é a função. A pergunta dele é, em 2015, ué, professor, em 2015, ó, qual vai ser o T? 3. Então, eu vou estar calculando N3. 24 mil, que multiplica 1,2 elevado ao cubo. Prof, se eu fizer 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, vai dar 1,728. Quando você multiplicar por 24 mil, adivinha quanto vai dar? 41.472. Você vai marcar a letra A de amor. Belezinha? Então vamos. Belezinha? Um beijo grande e até o próximo encontro. Comigo. Questão 3. O número de bactérias de uma cultura é dada por essa função. Então vamos lá. Essa função descreve o número de bactérias da cultura. Eu lembro que em sala eu ainda perguntei para vocês, gente, qual é a quantidade inicial, né, de bactérias? Aí vocês ficaram olhando. O que seria a quantidade inicial, professora? Esse tempo ser quanto? 0. Esse tempo sendo 0, 2 elevado a 0 vai dar 1. O que você acabou de descobrir? Que a população inicial, N0, seria 1.200. A pergunta dele é, quanto tempo vai passar para atingir um total de 38.400? Adivinha onde você caiu mais uma vez? Numa equação exponencial. Concordam? Sim, sim, sim. Simplifica. 384 por 12, professora. 32. Galera, 32 fatorado é 2 à quinta. O que eu estou falando? Que as bases são iguais, então os expoentes também serão. 5 é igual a 0,4t. T é igual a 5 dividido por 4 décimos. T só pode ser igual a quanto, gente? Pode falar para mim. 12,4.
5. Só que 12,5 o quê? Horas, não é? A gente não representa assim. 12,5 são 12 horas mais 5 décimos do minuto. Beleza? Ou melhor, 5 décimos da hora. Que equivale o quê? 60 minutos. Simplifica, 5 vezes 6, 30. Então, 12 horas e 30 minutos. Prof, tô amando essa matéria. Olha lá, uma questão da Faculdade de Santa Catarina. Ele fala que um funcionário, ele produz, tá, uma certa quantidade, ele fabrica uma certa quantidade de um produto. Que pode ser descrito, o crescimento dessa fabricação, por essa lei de formação aqui, ó, P, que é igual a 1.280, vou logo fazer um chuveirinho aqui, menos 1.280, vezes 2 elevado a menos 0,25D. Essa é a função, beleza? A pergunta dele é, quanto tempo o funcionário vai ter que trabalhar para produzir 1.270 unidades? Adivinha onde você vai cair mais uma vez? Equação exponencial. Tá? Você está caindo mais uma vez aqui. Professor, traz para cá. Aí você fala, vai ficar menos 10. Aqui vai ficar menos 1.280 vezes 2, 0,25. D, né, que eu esqueci de botar aqui. Aí você vai falar, professora, simplifica então. Posso dividir por 10 dois lados, por menos 10? Pode. Então, eu vou ficar com 128, ó, que é igual a 2 elevado a menos 0,25D. Prof, 128 é a mesma coisa que 2 a quanto? Aí você fala, 128 é 2 a sétimo. Então, 1/128, 2 a menos 7, que é igual a isso aqui. Bases são iguais, então significa que menos 7 é igual a menos 0,25D. Prof, posso dizer então que D multiplica por menos 1 os dois lados é igual a 7 dividido por 0,25? Exatamente, que é o equivalente a 7 dividido por 25 centésimos, que isso aqui é 1/4. Divisão de fração, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Qual é o valor de D? 28. Então, o funcionário precisa passar 28 dias para produzir 1.270. E fomos para essa outra questão. Essa outra questão trabalhou com vocês a ideia justamente de quê? De crescimento. O que eu tentei mostrar para vocês? Se a gente tem um crescimento de 2% ao ano, hoje, nesse instante zero, você tem o valor X da mercadoria. Passado um ano, ele passa a custar X mais 0,02, que é 2% de X. Professor, isso aqui se eu somar vai dar 1,02X. Beleza? Professor, se você fez em sala, se você tentasse mais um aninho, quando T for igual a 2, eu vou ter o valor inicial mais 0,02 do valor inicial que eu tinha. Ué, professor, então vai ficar 1,02x mais... Aqui, quando você fizer, ó, só botar... Porque aqui eu botei, ficou apertadinho, né? Coloca isso aqui, ó, 1,02x, coloca ele como fator comum em evidência. Prof, vai sobrar 1 mais 0,02. Vai sobrar 1,02 ao quadrado, que multiplica x. Reparem, olha lá, tempo t igual a 2, o expoente 2. Tempo t igual a 1, o expoente 1. Aí alguém pode falar o tempo t igual a 0. Gente, o tempo t igual a 0, o que vai acontecer? Você só teria o valor de x ali. Que eu poderia dizer, professora, que era a mesma coisa que 1,02 elevado a quanto, gente? 0. Ele quer que você determine quem é M e quem é N. Vem comigo. A população atual desse país é 15,3 milhões. Galera, nessa função, quem vai ser sua população inicial? Ué, professora, 15,3 vezes 10 a sexta. Perfeitinho? Beleza. Professor, eu preciso descobrir o N, porque ele quer que você divida. Preciso achar quem é esse N. Esse N, gente, é justamente o crescimento percentual. Que foi de quanto? Ó, 1,02. Prof, você está querendo dizer o quê? Que 1 inteiro e essa parte decimal é justamente a parte desse crescimento. É isso que eu quero dizer. Então, eu tenho que achar o valor de N. O valor de N você já achou. É 1,02
elevado a m, cadê o m? Cadê o m? Cadê o m? Vou deixar aqui quietinho. Ó, o valor de n, 1,02. Tudo bem? Tá todo mundo comigo numa boa? Sim, sim, sim. Tá, professor, então se você descobriu que n é isso e m é isso, quando eu faço a divisão, galera, vai dar nada mais, nada menos, de verdade, que 15 vezes 10 a sexta. Prof, não tem 15 vezes 10 a sexta, ó. Não é esse, não é esse, não é esse. Estou entre a letra B de bola e a letra D de Deus. Reparem, se eu andar uma casa para a esquerda, eu tenho que aumentar uma casa para a direita. Então, isso aqui é verdade possível? É. Então, seria marcar que letra, galerinha? Letra D de Deus. Ok? Esses foram os primeiros exercícios que a gente fez nesta aula. Aí eu passei tarefa de casa para mim. Esse exercício, esse aqui, ok? Então,